Olá, o objetivo desse vídeo é realizar uma apresentação técnica detalhada sobre o sistema MA. O sistema MA é dividido no modo de auditoria, que tem como objetivo compliance. O modo de gestão e consulta são dois modos específicos para trabalhos de revisão tributária, tanto na esfera judicial como administrativa. Também é possível realizar trabalho de perícia, trabalhos relacionados a fusões e aquisições, entre inúmeros outros trabalhos, né? O modo editor é específico para retificação de arquivos e o editor plus para gerar arquivos específicos. E o modo simples nacional para realizar trabalhos de revisão tributária sobre dados de contribuintes optantes pelo Simples Nacional no que se refere ao ICMS, ST e o PIS/COFINS monofásico, alíquota zero, etc. Em relação aos arquivos que são suportados pelo sistema, é possível importar todos os tipos de arquivos que os contribuintes produzem e enviam para a administração tributária. Exemplo, arquivos XML, as notas fiscais eletrônicas, notas fiscais de consumidor, o SAT-CFE, que é o cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de serviço padrão Abrasf, né? Os arquivos XML do E-Social, da IFD-REINF. Além disso, os arquivos também TXT, como por exemplo IFD, ICMS-PI, contribuições, ECD, ECF, PERDCOMP, DCTF, as guias estaduais e equivalentes, também TXT, também arquivos PDF, como por exemplo PERDCOMP Web, DCTF Web, arquivos da Cefip também em PDF, enfim, uma série de arquivos. Para o usuário saber todos os arquivos que são suportados pelo sistema, basta entrar no nosso site, clicar em base de conhecimento e abrir o arquivo relação de arquivos suportados. Nesse arquivo nós temos aqui todos os tipos de arquivos suportados pelo sistema com as suas respectivas extensões e um breve resumo aqui sobre cada tipo de arquivo. Bem, em relação à importação, primeiramente é importante sempre em cadastro, se for a primeira vez que vai fazer o trabalho no MA com aquele determinado contribuinte, SONEI-PJ, etc., né, e vai em cadastro e verifique. Se a empresa não está cadastrada, basta importar uma IFD, ICMS-PI, contribuições TCF, 5 ou 6 XML, que automaticamente o sistema vai criar o cadastro. Após isso, a gente recomenda que seja criado o projeto de arquivos. Vai criar em sistema projeto novo, vai clicar aqui em não, e vai abrir uma tela onde o usuário vai fazer algumas configurações, definindo aqui, por exemplo, a raiz do CNPJ. Dessa forma, o MA vai importar todos os arquivos vinculados à matriz e às filiais, e aqui o período. Lembrando que como a ECD e a ECF é anual, então a gente recomenda sempre que informe o período anual. Então, por exemplo, vai começar lá em 2015, 16, vamos pegar 2015, né? Marca janeiro de 15 e dezembro aqui já bota para 22. Por quê? Porque dessa forma, à medida que for avançando os meses, é só ir adicionando novos arquivos. Lembrando que o MA não limita, depende do tipo de trabalho, o usuário pode ter que fazer um trabalho de revisão aí dos últimos 10 ou mais anos, né? Então basta colocar aqui os períodos desejados. Bem, o que você vai fazer dessa forma? Ele só vai importar os arquivos vinculados a essa raiz de CNPJ e a esse período que foi estabelecido aqui. Clique em salvar e é só salvar na área de trabalho ou na rede interna. Bem, é importante destacar também que se o usuário não quiser criar o projeto, não precisa, só que ele vai evidentemente ter que depois, na hora que executar os trabalhos, selecionar os CNPJs desejados. Então, porque o MA vai fazer o que? Ele vai importar tudo que tiver nas pastas que forem apontadas. Agora, se criar o projeto, não. Ele só vai importar os dados vinculados à raiz da CNPJ que está informada aqui e o período que foi definido pelo usuário. Então, é muito mais interessante do ponto de vista de produtividade, performance também, ter que criar o projeto. E é possível criar CNPJ aqui, criar projetos por CNPJs específicos. Enfim, tem várias possibilidades. Aí cada usuário escolhe conforme as suas necessidades e entendimentos. Depois de criado o projeto, na parte inferior esquerda aqui vão ter alguns dados, né, como o CNPJ, a raiz, o período, né, o tamanho, o local onde foi salvo, né, resumo dos arquivos que foram importados, enfim, tem uma série de informações aqui que a gente sempre sugere que o usuário analise. Agora a importação, basta depois de criado o projeto, clicar em importar tudo, selecionar aqui a pasta principal onde estão os arquivos e o sistema automaticamente vai identificar todos os arquivos que estão dentro da pasta e vai importar. Lembrando que aqui tem dois itens importantes.
O primeiro deles, se o arquivo foi retificado mais que uma vez, ou seja, do mesmo CNPJ, do mesmo período, foi retificado mais que uma vez, tem que deixar na pasta sempre o último retificado, porque o EMEA não tem como identificar, tendo em vista que dentro do layout não tem essa informação. E outro detalhe também importante é referente ao tamanho das pastas, né? Muitas vezes, os níveis, né? Muitas vezes tem a pasta principal e depois vários subníveis, às vezes 20, 10, 15, 20, né? Níveis, subníveis. E no momento que o EMEA for importar, o Windows vai bloquear porque o caminho vai ficar muito longo. Então a gente sempre recomenda que seja feita primeiro uma análise anterior a isso, anterior à importação, botando só uma pasta principal e depois no máximo detalhar em mais 4 subpastas, porque dessa forma quando o EMEA for importar, o caminho não vai ficar longo e aí não haverá nenhum problema, o Windows não irá bloquear, né? E lembrando que se os arquivos estiverem zipados, o EMEA vai importar tudo automaticamente. Depois de importados os arquivos, é só clicar em arquivos importados para visualizar se os arquivos importados estão assinados, no caso IFD, ICMS-PI, contribuições, CDSF. Também aqui os perfis, os tipos de livros, enfim, uma série de informações. E depois disso, a gente recomenda sempre clicar aqui no checklist, porque, por exemplo, vai fazer um trabalho de PIS/COFINS, desmarca aqui os arquivos que não estão relacionados ao PIS/COFINS, né? E depois vai clicar em filtro justamente para visualizar se tem todos os arquivos importados conforme o escopo dos trabalhos daquela raiz, para aquela raiz CNPJ e para o período que foi definido lá no projeto. E aí cabe ao usuário agora avaliar dos arquivos que não foram importados, que estão faltando, se vai importar ou vai seguir o trabalho sem ter todos os arquivos importados. Essa é uma decisão do usuário. A nossa recomendação é que só avance com os trabalhos se tiver todos os arquivos. Mas essa é uma decisão que cabe ao usuário. E clica aqui em exportar, pode exportar o arquivo em PDF para o Excel, né? Também aqui os XMLs, porque dependendo do tipo de trabalho, tem que ter todos os XMLs importados, né? Então o que o EMEA vai fazer? Aqui ele vai mostrar se o sistema, se for importado no sistema EMEA, todos os arquivos XMLs. Como é que ele faz isso? Ele verifica na IFD Contribuições, IFD ICMS-PI, né, nos arquivos lá, se para todas as chaves que foram informadas lá, se tem no banco de dados do EMEA os arquivos XMLs correspondentes importados. Se não tiver, ele vai apontar aqui como faltante. E aqui um ponto importante é a questão do checklist, né, que eu estou mencionando, mas um ponto muito importante a destacar é da taxonomia, né? Porque se o usuário checou a taxonomia conforme eu mencionei anteriormente, ele já sabe que agora esses XMLs aqui que não foram importados é porque efetivamente não estavam dentro da pasta. Agora, se ele não checou a taxonomia, vai ficar a dúvida, tá? Esses XMLs eles não estavam lá, não estão na pasta, né? Ou o problema foi que o EMEA não conseguiu importar porque o Windows bloqueou, né? Então, por isso que é importante fazer a checagem da taxonomia. Por quê? Porque dessa forma, quando o usuário chegar aqui e visualizar os XMLs faltantes, ele já sabe, não, eles estão faltando porque efetivamente não estão na pasta. E aí é só exportar para o Excel e providenciar os XMLs, colocar nas pastas, né, e apontar para o EMEA importá-los. Depois de feito toda a conferência dos dados, está tudo ok, clique em auditoria. Para fazer o quê? Foi o compliance, para verificar as inconformidades existentes na massa de dados. E a auditoria, que é importante destacar, em configurar regras, o usuário vai visualizar todas as regras de auditoria que estão na aplicação. Essas regras elas são criadas a partir de estudos nossos, né, e também por necessidades específicas dos usuários do sistema EMEA. Lembrando que nós só colocamos no EMEA regras que não estão nos validadores da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda dos Estados. Claro que é relevante destacar também que com o tempo o fisco também evolui, então pode ocorrer de algumas regras já estarem nos validadores, né? Mas a ideia é criar aquilo que o Estado não colocou nos validadores, como por exemplo os PVAs lá da Receita Federal. Bem, o que o módulo de auditoria vai fazer? A partir de todas as regras que eu mencionei anteriormente, ele vai checar agora na massa de dados e aquelas que ele encontrar conformidade, ele vai apontar aqui, trazendo as ocorrências, né? E sempre o EMEA vai listar também aqui a base legal, para o usuário saber de onde que saíram essas ocorrências aqui, qual é a origem delas. Então aqui está a base legal, o entendimento, e aqui também os arquivos, os registros e os campos. Então, por exemplo, nesse caso, nós estamos verificando aqui se a NCM informada em vários arquivos, ela existe na TIP. Quer dizer, se ela não está mais na TIP, ela não pode ser informada nos arquivos.
Então veja, em vez de nós criar uma regra para cada arquivo que tem nesse M, nós criamos uma única regra que checa em vários arquivos simultaneamente, porque essa é a ideia da produtividade, é ter o menor número de regras possível, mas com uma abrangência mais sofisticada, mais completa, mais ampla possível, né? Justamente para garantir aí a maior agilidade nos trabalhos aí para o usuário. E as checagens são as mais diversas, né? Por exemplo, aqui de estoque, o valor de estoque informado na IFD e CMS-PI não pode ser diferente da ECD, tem que ser igual. E assim sucessivamente. O usuário pode clicar aqui sobre cada uma das regras com o botão direito e tem aqui várias funcionalidades. Pode atribuir níveis de risco, alto, moderado, baixo, né? Pode colocar status aqui de verificado, em análise, etc. Pode exportar projeto em PDF, pode exportar aqui em Excel, enfim, tem uma série de funcionalidades. No outro vídeo nós vamos falar de forma específica somente sobre esse módulo aqui para trazer o maior detalhamento sobre ele, né? Depois o módulo de gestão e consulta são dois módulos específicos para trabalhos de revisão tributária, tanto na esfera judicial como administrativa, perícias, entre outras aplicações. E o módulo de gestão, né, a proposta dele é trazer aqui para o usuário um mapa da apuração de todos os tributos e permitir que o usuário também faça toda a análise dos dados informados lá na contabilidade do contribuinte. Então o gestão ele pode ser executado por raiz, no caso PIS/COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, que a apuração é consolidada, e no caso do IPI e ICMS, a apuração é específica, então o usuário tem que escolher aqui de acordo com o trabalho que ele vai fazer. Se você vai fazer uma análise de PIS/COFINS, vai marcar a raiz, né? Agora, se for de ICMS e IPI ou IPI, marca CNPJ específico. No meu caso aqui é PIS/COFINS. Então eu vou executar e o que o EMEA vai fazer? Com base nos arquivos que foram importados das EFDs contribuições, ele vai trazer a apuração. Evidentemente que aqui ele já vai fazer também de outros arquivos, né? Da EFD, ICMS-PI, também da ECF, etc. Bom, clicando aqui em COFINS, o que nós vamos apresentar? O que o EMEA apresenta aqui? Vai trazer a apuração, como o contribuinte informou no arquivo que foi enviado, nos arquivos que foram enviados para a Receita Federal lá no bloco M, né? Como foram informados no bloco M. E aí quero ver o que o contribuinte quer ver. Quero ver tudo que foi incluído na base de crédito, o usuário quer ver, né? Basta clicar ali em base de crédito e aqui ele vai abrir conforme as naturezas de crédito definidas pela Receita. E aí, por exemplo, tem os créditos aqui, despesas de aluguel, né, que não tem como origem o documento fiscal. O que o usuário vai fazer? Basta importar a ECD, clicar em balancete, vai escolher aqui no balancete a opção de débito, vai digitar aqui ALUG, e vai abrir o que? Tudo que tiver de aluguel na contabilidade. Escolhe a conta contábil desejada, DPJ aqui, abre o razão dela. Agora basta exportar para o Excel e analisar se de acordo com a legislação essas despesas de aluguel dão direito ao crédito PIS/COFINS. A mesma coisa que pode fazer para fretes, por exemplo. Eu quero ver essas despesas de fretes que forem lançadas aqui na contabilidade. Então ele vai abrir tudo que foi lançado despesas de frete na contabilidade, por lançamento contábil, dos registros I200 e 250 da ECD. Agora basta exportar para o Excel e analisar se essas despesas de frete, de acordo com a legislação, dão direito ao crédito. E se dão direito ao crédito, de acordo com a legislação, verificar se o contribuinte, o usuário pode verificar se o contribuinte informou no D100, D101 e D105 da IFD Contribuições. A mesma coisa que serviços, né? Por exemplo, se for indústria, ela pode contratar serviços, e esses serviços podem ser considerados como insumos. E nesse caso, só digita SER, vai abrir tudo que tiver de serviço na contabilidade. E contas, né, que tiverem com a descrição do serviço. E aí clica aqui em razão analítico da conta desejada e o sistema vai listar aqui as despesas de serviço daquela conta. Cabe ao usuário agora exportar para o Excel e averiguar se essas despesas de serviço, de acordo com a legislação vigente, dão ou não direito ao crédito PIS/COFINS. E se dão direito ao crédito, tem que verificar se elas foram lançadas no A100, A170, da IFD Contribuições, e lembrando que muitas vezes o contribuinte pode ter lançado no F100, embora ele não poderia, mas ele lança. E em alguns casos, pode ter também feito lançamentos nos ajustes da apuração na IFD Contribuições, por isso que é importante fazer todas essas conferências, para daí ter certeza se o contribuinte se creditou ou não, caso a conclusão seja de que esses serviços dão direito ao crédito, né? Ou seja, que exporta por Excel e aí faz as conferências, as análises desejadas. Em síntese, então, com base na ECD, o usuário pode abrir a contabilidade do contribuinte e fazer inúmeras análises, né? As mais diversas. Lembrando que aqui pode abrir também
o balancete da ECF, só que lembrando, na ECF não vai abrir o razão, por quê? Porque não tem o detalhamento dos lançamentos contábeis na ECF, não tem lá o detalhamento como tem no I200 e 250 da ECD, né? Tem aqui o balancete referencial, depois tem o balanço patrimonial da ECD e da ECF, também referencial da ECF, tem depois aqui a demonstrativa de resultados, tanto da ECD como a ECF, se o contribuinte informou lá na ECD. Bem, isso do COFINS, lembrando também ainda do COFINS, que o EMEA lista, né, todos os controles de saldos, além disso vai trazer aqui o valor a recolher, a pagar, apurado na IFD Contribuições, nos arquivos das IFDs Contribuições. Se tiver a DCTF importado, já vai trazer o valor declarado da DCTF, e se importou as DARFs referente aos pagamentos do PIS/COFINS, já vai listar também os pagamentos aqui, ou seja, dessa forma o usuário pode enxergar o que foi declarado, apurado, né, nos arquivos digitais da FD Contribuições, o que foi declarado na DCTF e o que foi efetivamente pago para a Receita Federal. A mesma lógica para o PIS. O IPI também vai abrir toda a apuração do IPI, lembrando que para os tributos federais sempre vai ter a linha aqui da DCTF e das DARFs detalhando aqui justamente para o usuário poder comparar com o que foi apurado na obrigação acessória. A mesma coisa aqui para o lucro real, vai aparecer as adições, as exclusões, né? E sempre os tributos federais, a linha da DCTF e das DARFs. Lembrando que se o contribuinte aqui optou por apurar o imposto de renda anual, vai trazer também toda a apuração por estimativa aqui mês a mês detalhada. Bem, além disso, temos também a apuração do ICMS, vai trazer toda a apuração do ICMS, inclusive aqui o detalhamento do SIAP. Então a ideia do modo de gestão é isso, é trazer todo o mapa da apuração, permitir que os usuários façam toda a análise da contabilidade e ainda por fim temos aqui a análise gráficas, que conforme os arquivos que foram importados nós vamos listar aqui uma série de gráficos para os usuários fazerem as suas mais diversas análises. Bem, no modo de consultas, qual é a ideia do modo de consultas? O modo de consultas ele tem como objetivo permitir que o usuário faça a abertura dos dados existentes dentro dos arquivos. Então, no primeiro momento, ele pode abrir aqui, o usuário pode abrir os dados existentes nos mais diversos arquivos que foram importados, né? Por exemplo, quero ver as notas e itens, né, da IFD Contribuições, lá no C100 670. Ó. Só clica aqui no C100 670 e vai ter a lista aqui de todas as notas e itens informados nos arquivos das IFDs Contribuições. Né? Quero ver também os dados dos XMLs de emissão própria de terceiros. Vai ter aqui as consultas, executa aqui a consulta 306, por exemplo, vai listar aqui todos os dados das notas de emissão própria de terceiros e tudo pode ser exportado para o Excel. Além disso, nós temos depois aqui consultas específicas para revisão tributária na esfera administrativa, por exemplo, PIS/COFINS, né? Temos várias consultas aqui para revisão de PIS/COFINS, por exemplo, quero fazer aqui uma revisão de revenda e insumos. Aí nós criamos a consulta aqui 865, o que ela faz? Verifica todas as notas e itens que estão na IFD ICMS-PI e não estão na IFD Contribuições. E as notas e itens que estão na IFD Contribuições, porém com CSTs de PIS/COFINS que não dão direito ao crédito. Né? Então o usuário vai executar, o EMEA vai listar as notas e os itens e agora cabe ao usuário fazer o quê? Cabe ao usuário, no caso de indústria, visitar o processo produtivo e verificar se esses itens, de acordo com o processo produtivo e a legislação vigente, eles dão direito ao crédito PIS/COFINS, quer dizer, a legislação vigente em cada período, né? Porque tem as soluções de consulta, instruções normativas e etc. E aí cabe ao usuário fazer as devidas análises da legislação e junto também avaliar aí o processo produtivo, onde estão sendo usados esses itens todos. Depois de identificados os itens que o contribuinte não se creditou, mas que ele deveria ter se creditado, para esses itens basta informar a CST, que dá direito a crédito, a CST, valor de base, alíquota, valor PIS/COFINS, o código da conta contábil, alterar o nome da planilha para notas, vir aqui no módulo início, tabela e importar ela para dentro do EMEA, né? E depois acessar o módulo editor para executar as rotinas que vão alterar os dados. Então aqui no módulo editor seleciona os arquivos das EFDs Contribuições, pode fazer um por vez ou vários, né? E vem aqui na pasta EFD Contribuições e Inclusão
com base no módulo de consultas. E aqui vai ter as consultas, as rotinas, né? Perdão, as rotinas, onde o usuário vai escolher a rotina e vai executar. E o que o EMEA vai fazer? Ele vai alterar os dados lá dos arquivos da IFD contribuições, ou seja, se for notas e itens da IFD e CMSP que dão direito a crédito, mas que não tinham sido incluídos antes, ele vai adicionar lá nos arquivos da IFD contribuições. Lembrando que é importante sempre o usuário ter um mapa de todos os impactos, né, que vão gerar essas alterações, porque, por exemplo, se eu estou pegando dados da IFD e CMSP e notas e itens da IFD e CMSP e adicionando contribuições, eu tenho que adicionar também os itens, eu tenho que adicionar as contas contábeis, eu tenho que adicionar o o C010, por exemplo, se ainda não tiver lançamentos para aquela filial, enfim. Então é importante, as rotinas estão aqui, estão tudo disponíveis. Sempre é importante o usuário, quando ele for no modo de editor alterar, ele tem que ter um mapa do que ele vai alterar e os impactos que isso vão ter em outros registros. Por quê? Porque dele já vai saber aqui quais as consultas que, quais as rotinas aqui que ele deve executar. Agora, falando de outras possibilidades, por exemplo, imobilizado, né? Então, aqui no gestão, o usuário clicou aqui em COFINS, por exemplo, e ele verificou, né, que o contribuinte se creditou do imobilizado por aquisição. Bom, a aquisição é o F130. Então, o que o usuário vai fazer? Primeira coisa, vamos lá na IFD Contribuições. Pode inclusive digitar aqui, ó, F130 se desejar, ou pode navegar também como preferir, executa e aqui vai estar toda a lista de itens de imobilizados que foram incluídos na base de crédito lá no F130 da IFD Contribuições. E aí o próximo passo é fazer o quê? É vir aqui no PIS/COFINS, pasta imobilizado e executar a consulta 063. Para visualizar tudo que teve de aquisições de imobilizado. Como no registro F130 não tem as notas fiscais, né, uma forma de conferir é olhar por o quê? Pela base, né, pelo valor da base aqui. Então, olha, ordena aqui por valor, vamos olhar se esse 957 já foi incluído no F130. Já foi incluído, ó, nesse caso já foi. Então, essa é a conferência que o usuário pode fazer. Bem, e daqueles casos que ele identificou que não foram incluídos, os itens de imobilizado, aí tem que verificar na legislação primeiro se dá direito a crédito, e depois aqui no módulo editor, né? No módulo editor aqui nós temos rotinas aqui com base em tabelas de referência que o usuário vai seguir o passo a passo e vai adicionar esses itens lá no F130, no caso concreto aqui. Agora, digamos que for, por exemplo, no F120, também já tem aqui. Agora, digamos que for aluguel, que dê no F100, também já tem aqui a orientação, né? Basta informar os dados, buscar os lançamentos lá da contabilidade, despesas de aluguel, e depois informar uma tabela de referência que basta baixar aqui uma tabela em Excel e preencher conforme as instruções, depois importá-la de volta, tem todos os procedimentos descritos aqui e executar essa rotina que o EMEA vai preencher os registros lá. Bem, então isso é para o PIS/COFINS. Agora lembrando que tem também aqui para o IPI, né, por exemplo aqui os atacadistas, tem também aqui para o ICMS, revisão do ICMS, no caso de revenda, tem algumas consultas aqui, mas a mais utilizada é a indústria, que é o 83, aqui também tem uma consulta para fazer trabalhos, enfim, tem uma série de possibilidades. Depois aqui nós temos também a opção de recuperação de crédito judicial, de teses, né? E nós temos várias teses aqui, por exemplo, exclusão do semestre da base de cálculo do PIS da COFINS, ó. Já tem aqui as consultas prontas que trazem os cálculos aqui conforme uma série de critérios definidos pela Receita Federal. E aqui vai ter então todo o resultado para o usuário analisar, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. E no editor, né, já tem aqui as rotinas para fazer as alterações, né? Aqui já temos várias rotinas aqui prontas, porque no momento que o usuário fez o levantamento aqui para ver qual é o valor total, né, a ser excluído da base do PIS/COFINS, e aqui o cálculo é sempre por item, né, depois tem que fazer o quê? Tem que executar a rotina para alterar isso lá nos itens, né?
Então, tem as rotinas prontas aqui já para realizar todos esses procedimentos. E depois nós temos também outros relatórios aqui, por exemplo, o inventário, né? Tem relatórios gerenciais aqui para o usuário fazer toda uma análise do inventário, enfim, tem uma série de possibilidades aí, há um mundo de possibilidades. Aí cabe ao usuário, de acordo com as suas necessidades, fazer as suas avaliações aí do que está disponível aí para atender aí as suas necessidades. E caso estiver faltando algo, é só entrar em contato com o nosso suporte, a gente vai estar à disposição para fazer as devidas melhorias, criar novas consultas, enfim, para o que precisar. Agora, em relação ao modo editor, eu já falei um pouco dele, mas aqui fazendo um destaque, por exemplo, piscofins. Depois de feito todas as alterações que eu mencionei e entre outras, o próximo passo é fazer o que? É gerar a apuração. Então, clique em gerar apuração, IFD contribuições, gerar a apuração mensal, né? Recalcular, se recalcular o M205 e M605, que é o valor a recolher, tem que retificar da CTF. Se manter, o MA vai jogar os créditos para o controle de saldos. Aqui clique em atualizar encerrantes. Se tiver os PDFs dos recibos, o MA já vai informar o recibo lá no retificado, né, lá no registro 0000 do bloco 0. Né? E aqui tem as ordens aqui de utilização dos créditos. Né? Depois tem aqui das retenções do F600, se for cumulativo. Se estiver cumulativo, não cumulativo, enfim, aqui o usuário vai marcando conforme seu entendimento e necessidades. Inclusive aqui a PERTComp, se já tiver pedidos de ressarcimento e compensações lá no 1100, 1300, ou seja, de utilização dos saldos, basta montar uma tabela com as PERTComps que já foram elaboradas, que o MA vai considerar isso também no momento que ele remontar o 1100 e o 1500. Depois marca aqui também se tiver controle de saldo de retenções e executa. O que o MA vai fazer? Ele vai remontar a apuração, vai remontar o bloco M dos arquivos da IFD contribuições, tendo como base tudo que foi alterado nos blocos A, C, D, F, I, né? O que foi também, se for feita alguma alteração nos controles de saldos, etc. Bem, depois disso, vem aqui no modo gestão, executa. Por quê? Para fazer o comparativo entre o original e o atual. Porque lá no original tinha um conjunto de informações e agora, após feito uma série de ajustes nos arquivos, nos blocos, dos registros, dos arquivos da IFD contribuições, o recomendável é fazer o comparativo para verificar como estava o original e como ficou agora. Após concluído todas essas conferências, também, né, evidentemente, que tem que vir aqui nos dados da origem, na origem, né, se alterou dados no Cessência 170, vem aqui no Cessência 170 e confere para ver como é que os dados estão agora. Se alterou no A100 a 170, faz a mesma coisa. Se alterou aqui no F100, no 120, mesma coisa, confere tudo. Depois de tudo conferido, qual é o próximo passo? Aí o próximo passo é vir aqui e exportar os arquivos, os arquivos das EFDs aqui, e o MA vai fazer o quê? Ele vai gerar os arquivos, vamos botar aqui, ó, EFD contribuições. O que o MA vai fazer? Ele vai gerar os arquivos TXTs, né, das EFDs contribuições para serem enviados para a Receita Federal, ou seja, para passar no PVA e mandar para a Receita. Está aqui o arquivo TXT pronto. Né? Basta agora passar no PVA e mandar para a Receita Federal. Bem, então esse é o contexto do módulo editor. Agora, o modo editor plus é para gerar arquivos específicos. Por exemplo, quero gerar arquivos relacionados ao ICMS, ST, ressarcimento, complemento de Estado do Paraná. Então, gera DR, CST. Quero gerar aqui a CAT 42 de São Paulo. Quero gerar a DR, CST de Santa Catarina. Quero gerar o arquivo ECREDAC simplificado dos créditos acumulados de ICMS, Estado de São Paulo. Quero gerar fichas de ressarcimento aqui do IPI, referente ao Reintegra, etc. Então, esse é o módulo de Editor Plus, modo específico para gerar arquivos. Mas como é que eu faço para gerar esses arquivos específicos? Bem, nós vamos criar vídeos específicos sobre isso.
E além disso, basta entrar no nosso site, clicar aqui em base de conhecimento e abrir os arquivos PDF. Por exemplo, quero gerar aqui o Ecredax simplificado. Aí nós temos aqui um guia com todo o passo a passo para gerar os arquivos do Ecredax simplificado. E assim para todos os demais casos. Eu quero fazer um trabalho de exclusão de semestre basical com piscofins. Está aqui todo o passo a passo, né? Então, a gente sugere que vocês analisem todos esses arquivos PDFs que estão disponíveis aqui. Muito bem, e por fim, nós temos o módulo do Simples Nacional. Esse módulo foi elaborado, foi criado especificamente para atender as necessidades dos usuários em relação aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional no que se refere à revisão do ICMS-ST e o PIS/COFINS monofásico, alíquota zero. Então, em relação a esse módulo, nós vamos fazer oportunamente um vídeo somente sobre ele. E além disso, eu quero destacar também que nós temos eventos periódicos, né, eventos públicos, onde nós falamos sobre as mais diversas aplicações disponíveis no sistema MEA. Temos também capacitações, né, temos também suporte técnico via telefone, e-mail, Skype e aqui pelo próprio sistema MEA. Basta clicar em suporte que já vai acionar a nossa equipe técnica e a gente já vai estar online à disposição para ajudar a tirar todas as dúvidas que porventura forem surgindo à medida que os usuários, vocês forem usando o nosso sistema. E também temos a opção aqui do Skype, né? O Skype também, nós temos toda a nossa equipe técnica online no Skype diariamente, das 8 ao meio-dia e das 13 até as 17h48, 18 horas. A gente vai estar à disposição aí no Skype online para tirar as dúvidas, né? A gente sugere que chame sempre pelo Skype, que o atendimento é instantâneo, pelo suporte também, mas o Skype ele tem mais funcionalidades, ele permite que o trabalho seja mais elaborado, ou seja, a gente pode fazer ligações em vídeo, áudio, etc, etc. Bem, então em síntese, esse é o sistema MEA, né? Então nós temos aí um sistema completo, né, para a análise de dados tributários e convidamos desde já, primeiramente obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e convidamos para assistir outros vídeos que nós estamos periodicamente adicionando nos nossos canais. Também estamos à disposição, é só entrar em contato com a nossa área comercial, né? Se tiver alguma dúvida em relação ao produto, a questão de utilização do sistema, alguma funcionalidade, alguma questão técnica pontual sobre a ferramenta, é só chamar no suporte que nós estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.